Hoje a gente, hoje a gente tem a apresentação da Sabrina e antes que a Sabrina comece, então a gente vai pedir que nós todos nos concentremos, elevemos nosso pensamento a Deus e aos nossos bons amigos espirituais, que eles nos abençoem, abençoem mais essa terça-feira de trabalho. Deus, Pai e Mãe, de infinita bondade, misericórdia e amor, pedimos que os vossos mensageiros nos envolvam em paz, em harmonia, que auxiliem a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que nessa vibração de boa vontade, todos nós possamos ter as nossas consciências abertas e possamos sair daqui fortalecidos na esperança, na fé, na coragem para mais uma semana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que todos se sintam muito bem-vindos, tá? Vamos lá, Sabrina. Pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal de casa. É, Novamente é uma alegria poder falar com vocês, né? Poder que a gente possa compartilhar juntos aí um pouco mais de estudo, um pouco mais do amor e dos ensinamentos de Jesus. E na última vez que eu estive aqui, que não faz muito tempo, eu falava sobre o simples que é eficaz. E aí nós conversamos um pouquinho a respeito da importância de nós fazermos a nossa parte e, ao invés de olharmos fixamente para tudo aquilo que já seria uma obra pronta, olhar para os nossos afazeres pequenos diariamente. E eu me lembro até que eu comentei com vocês o seguinte: como é que a gente deixaria no meio dessa realidade toda que nós temos hoje, de uma informação muito rápida, uma informação muito fácil, como é que a gente deixaria essas grandes obras, esses grandes feitos, né, de lado, vamos dizer assim, paralelamente, e para caminharmos de acordo com o que nós precisamos fazer? E aí, no dia eu ainda falei para vocês, olha, deixemos isso com Jesus, as grandes obras, ou a obra completa, deixemos com Jesus, através do quê? Da fé. E aí é que tá. Hoje eu trouxe um pouquinho, eu até comentei, eu falei, mas isso é conversa para uma outra hora. E essa hora chegou. Então, ligando justamente com a parte que nós falávamos do eu tenho que fazer a minha parte, mesmo que pareça ser pequeno, porque é pequeno materialmente falando, mas para Jesus é imenso, é enorme. Por quê? Porque é o esforço. E aí, então, nós ligamos Então, como eu vou é, deixar no paralelo a obra pronta? Como eu vou deixar essas grandes situações para a fé? Né? E aí, então, é importante a gente trazer o que é a fé e como eu exerço essa fé. Né? E assim, o que eu posso dizer para vocês é que fé, ele é um sentimento muito genérico, abrangente, né? Mas que a gente pode, e aí vou tomar a liberdade de trazer para vocês três pilares da fé, tá? Porque quando a gente vai fatiando, a gente tem uma possibilidade de compreensão maior, né, de uma situação que é abrangente. Vejam, tudo caminha para o que a gente fala. A gente tem o que é grande e aí a gente vai fatiando para o pequeno para que as coisas possam ser exercidas. E aí, então, eu tenho um primeiro ponto, uma primeira face da fé, que é a fé enquanto crença, né? Eu acredito, nós aqui acreditamos em Deus, nós acreditamos em Jesus,
né? Nós acreditamos em dogmas, né? O ser humano acredita em dogmas que leva ele a diferentes religiões. Aí nós, enquanto espíritas, nós acreditamos no quê? Na reencarnação, nós acreditamos na existência da alma, nós acreditamos nos pilares da doutrina espírita, né? Então, esse é um primeiro ponto. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito na existência da alma. Eu não falo assim que nós cremos, nós temos a crença do corpo, porque nós visualizamos, né? E fé, a fé, Allan Kardec falava isso, que a fé é a crença naquilo que eu não vejo, é a confiança daquilo que não é visível a um primeiro ponto, tá? Então, corpo físico nós vemos, né? Nós tocamos. Então, é mais, vamos dizer assim, é fácil. É como se fosse óbvio acreditar. Mas é aquilo que a gente não vê. E aquilo que a gente não consegue tocar. O que é imaterial. Porque é imaterial, ele não existe. Muito pelo contrário. Então, essa seria a primeira, uma primeira face da fé. É o que nós acreditamos, nossas crenças. E aqui há um ponto muito importante que também seria tema para palestras inteiras sozinhos e mais de uma, que é a importância que o Espiritismo traz da fé raciocinada. Como assim uma fé raciocinada? A fé raciocinada é aquela fé que ela coloca os eventos cara a cara com a realidade. Eu não vejo, mas vários elementos, inclusive elementos científicos, porque a fé raciocinada ela passa por isso, ela passa pela razão, né? Raciocínio. Eu consigo fazer o raciocínio para que eu possa acreditar que aquilo exista, mesmo que eu não a veja, mesmo que eu não a toque. E aí um exemplo bem simples como é que nós falamos ao celular? Como é que nós temos, né, a conexão de um aparelho sem fio comigo e eu consigo ligar para um terceiro? Por ondas. E essa mensagem, né, esse dado, ele vem por ondas. Mas as ondas existem? Eu não a vejo. Elas existem. E elas podem ser cientificamente provadas, né? Então, pelo som, a mesma situação, uma estação de rádio que envia o som para as estações por meio das ondas sonoras, né? Outro ponto aqui também. Para o ser humano, é fundamental respirar. O quê? O ar. Mas o ar nós tocamos? O ar nós vemos? Não. Mas ele ainda existe. Se ele não existisse, nós não estaríamos aqui. Pelo menos neste formato, né, com essa constituição, com essa composição. Então, vejam, não é apenas, quando a gente fala em fé, é só acreditar em algo cegamente, porque me disseram, porque eu li em algum lugar, então eu acredito, é isso, e aí eu brigo com o outro, porque o outro não acredita na mesma coisa que eu, né? Vejam, é necessário você raciocinar, você utilizar de todo o seu pensamento, você utilizar de toda a sua, do seu esforço e da sua potência para entender uma situação. E a partir dela, com o raciocínio, faz sentido para você? É lógico? É comprovado? Aí eu acredito nisso, né? Tanto é que uma das maiores questões aqui da nossa espiritualidade regente desse centro é sempre questionem. Mas não aquele questionamento pejorativo que a gente conversa, né? Muitas vezes os pais falam assim: ai, não, esse menino aqui me dá muito trabalho porque ele é muito questionador. Ele é muito, o questionamento ele não pode ser visto como uma forma de
insubordinação. Não é esse tipo de questionamento. O questionamento aqui é provindo da razão, é provindo do que é lógico, do que faz sentido. Né? Para quê? Para que nem eu, nem vocês, nem ninguém caia em enganos, quedas, porque isso é próprio do ser humano. Nós somos falhos. Né? Nós temos muitos pontos para a evolução. Então, vai acontecer que a gente possa cair nas nossas próprias falhas. Mas para que isso não aconteça, nós precisamos o quê? Nos manter vigilantes e estudiosos, sempre fazendo raciocínio, sempre buscando com os ensinamentos, sempre e aí com esses ensinamentos, com base a prática. Então, esse é um ponto primordial da doutrina espírita, a fé raciocinada versus a fé cega. Então, nós vimos aqui agora uma face da fé, mas ela tem também outra, que é a fé vista como confiança. A fé, ela também é confiar inabalavelmente, então, uma confiança inabalável nas leis divinas, em Jesus, nos ensinamentos que ele trouxe. E ele não foi um ser invisível que mandou mensagem e simplesmente nunca apareceu. Ele esteve encarnado na Terra. Ele foi um ser humano. E ele mostrou, ele demonstrou, ele falou e fez. Então, esses ensinamentos e essa vida de modelo que ele deixou são provas cabais, vamos dizer assim, de que a gente precisa confiar nos ensinamentos que ele trouxe, que isso dá certo, que isso melhora. De um dia para o outro, não, nós temos o nosso tempo. Jesus, ele veio, por isso, Jesus Cristo, ele é um espírito crístico, um espírito perfeito. Mas ele veio para demonstrar, para deixar o seu exemplo, a sua mensagem viva nos nossos corações. Então, nesse segundo, vamos dizer assim, nessa segunda face da fé, nós precisamos entender que nós precisamos confiar que tudo está pelo bem, para o bem, que tudo vai nos levar para o caminho, porque nós já estamos no caminho de Jesus, se fizermos, claro, a nossa parte. E aí, isso eu sempre acabo me questionando, tudo bem, mas olha o tempo que nós vivemos hoje, olha as notícias que a gente tem, olha como o mundo está, né? Isso, num primeiro momento, pode levar a gente, induz a gente a erro, achando que o mundo está acabando, que não há mais esperança para a humanidade, que o ser humano não tem mais jeito. Confesso para vocês, às vezes sai essa frase, estou me policiando para não, mas às vezes sai essa frase da minha boca. Ah, não, a gente não tem mais jeito. Aí logo eu paro e penso, não, nós temos muito jeito. Tanto temos que nós vamos tomar jeito. Né? Que jeito? O jeito de Jesus. Por quê? Porque isso também é um dos pilares dos ensinamentos de Jesus. Nós não regredimos. Nós apenas avançamos ou estacionamos. E aqui nós precisamos ver que o estacionar é uma forma de regredir, tá? Mas na literalidade da palavra, nós não regredimos, tá? No sentido de que, uma vez que somos espíritos já em forma humana, nós vamos continuar ou reencarnando, ou até que nós tenhamos alcançado a evolução suficiente
para deixarmos de ter este corpo físico, de precisar do corpo físico em determinados momentos, e passamos aí a evolução, a sermos espíritos felizes, até a anjos, vamos dizer assim, espíritos perfeitos, né? Então, quando a gente começa a tomar posse dessa confiança, mas que confiança? Uma confiança interna mesmo. Como fazer isso? A gente precisa diariamente nutrir essa confiança. Sabe, as plantas, geralmente, a maioria das plantas, elas não precisam ser aguadas todos os dias, senão elas secam e morrem. Nós precisamos tomar banho todos os dias, se nós quisermos ser seres limpos. A nossa fé precisa desse cuidado diário também. Eu diria nem diário, né? Momentâneo. Porque você pode sair de casa e já me deparei com isso. Ah, não, hoje o dia vai ser maravilhoso, vai ser perfeito. A primeira coisa que eu faço é eu derrubo meu celular no elevador, tropeço e ainda caio. Você fala, aí, acabou. Já. É aí que essa fé precisa ser renovada. Não, tá tudo bem. Provavelmente isso aqui aconteceu por um livramento maior, por uma situação. Nós não sabemos. Olha a fé aí. Qual é a situação? Nós não sabemos, né? Isso lembra também um pouco da nossa época de criança, que é assim, nós estamos loucos para comer a sobremesa, mas o pai e a mãe diz, come primeiro legumes. Primeiro as verduras, os legumes e depois a sobremesa. Qual é a nossa primeira tendência? Por quê? Mas por quê? Por que eu não posso ir direto para o sorvete? O sorvete é muito mais gostoso do que o alface, do que a cenoura. E aí o pai, geralmente, o pai e a mãe viram e falam assim: você ainda não tem condição de saber, ou você ainda não sabe. Mas é a cenoura, é o alface, é o legume que vai te dar a força que você precisa para crescer forte, saudável, aquela, né? Toda aquela situação que os pais falam para gente. Então, vejam, nós não nos diferenciamos espiritualmente de crianças. A gente não consegue ver o todo. Muitas vezes, a gente acha que aquela porta que foi fechada, que seria ali o único caminho. E aí, quando a gente pega o outro caminho da janela, olha e vê que a vista era muito mais bonita que a da porta. Poucos de nós olha e fala, graças a Deus, que bom Deus que eu não saí pela porta e sim pela janela. Mas nós estamos aqui para aprender a fazer isso. Né? Porque num primeiro momento só muito teórico, isso, Sabrina, é muito intangível tudo isso que você está dizendo. Mas é esse esforço, é esse exercício, essa musculação espiritual, vamos dizer assim. Nós precisamos da musculação física para sermos fortes, e nós precisamos da musculação espiritual para sermos fortes. Em situações diferentes, em dimensões diferentes. Então, um coração, vamos dizer assim, um coração que está cheio de fé, ele não abre espaço para sentimentos e emoções ruins. 100%? Não, mas ele fecha uma porta uma proporção bem importante. Né? Um espírito, um coração que está cheio de fé, ele foca mais na esperança, ele foca mais naquilo que pode ser do que aquilo que não pode ser. Então, aí a gente tem essa segunda face, vamos dizer assim, que é a da confiança. E hoje eu queria tratar com vocês de mais uma face, que é a fé como... eu não queria usar o termo confiança para não ficar idêntico ao segundo, mas eu acho que cabe aqui. É a confiança em nós mesmos. E isso, para mim, eu confesso, que quando eu peguei para estudar, abriu um portal, não foi nem uma porta, um portal para mim. Porque a gente nunca liga, eu pelo menos, não. A gente nunca liga a confiança em si mesmo à fé. Mas ela é parte da nossa fé. Ah, então, Sabrina, confiar em si mesmo significa que eu não preciso de nada? Não, não é isso. Não preciso de nada de ninguém, eu sou autossuficiente. Muito pelo contrário. Confiar em si é
a força motriz, é a força ativa, viva, que vai te levar para o próximo passo. Naquilo que me cabe. Sabe o pequeno que é eficaz, o simples que é eficaz? É isso, a gente também precisa confiar que a gente dá conta, que a gente é capaz daquilo. O que é essa confiança em si mesmo? É entender que a vontade daquilo específico é tão grande que ela vai te levar para aquele resultado, independente. Diga, Gi. Peraí. É. Não, eu tá me vendo. Eu me empolguei. Eu te ouvindo, eu me lembrei de uma palestra que eu assisti ontem, não sei se vocês conhecem, a Louise Hay. Ela tem uma história de superação, de autocura de câncer, e ela tem uma das coisas que ela fala, eu acho que quando você fala confiança em si, ela chama muito de autoestima e de se amar. Porque se você se ama, você entende que você merece o amor dos outros. Então tá tudo bem pedir ajuda e não tem por que não estar acontecendo o melhor para você. Então eu só queria lembrar isso e a gente fala tanto aqui que o amor ajuda, o amor tá a resposta para tudo, né? Então, mas ela chama com essa, como você falou que depois você vai falar de confiança de novo, eu acho que talvez essa ideia de autoestima. Peraí, se eu me amo, eu tenho que entender que eu estou proporcionando o melhor, que eu tenho condições hoje dentro da consciência que eu tenho hoje. E se eu estou nessa situação, lógico que as outras pessoas também estão disponíveis para me amar e para me ajudar. Né? Então, eu acho que esse é um parâmetro que talvez fosse uma maneira. Porque eu não sei o que você vai falar depois, mas agora você falou e eu. E aí fica muito lógico você dizer qual o problema de pedir ajuda. Ah, obrigada, Gi. Ah, eu me amo tanto que a minha vontade de ser melhor faz com que as coisas se tornem melhores. Mágica? Não. Eu vou me cuidar mais, eu vou procurar tratamento. Se eu tenho a plena ciência, a consciência de que eu posso, que eu mereço mais, eu vou mais, então eu começo a trazer o que é bom para mim. O que é bom para mim? É o que Jesus ensina. Logo, o que é bom para mim é bom para todos. Olha a situação do eu faço o pequeno, mas no fim eu estou fazendo muito. Por quê? Porque a gente deixou com Jesus, a gente deixou para Deus aquilo, o total da obra. Né? Então, essa terceira face é a minha vontade. Eu faço a minha parte. E Deus, Jesus, com certeza vai fazer a parte deles. Inclusive, enviando os seus nomeados, vamos dizer assim, que é a espiritualidade bendita, né? Que nos acolhe, que nos protege. Então, assim, em resumo, a fé é a confiança inabalável em Deus, em Jesus, nas leis divinas, na prática do bem, em nós mesmos. E aí eu queria fechar hoje a nossa reflexão com um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala justamente sobre o poder da fé. Esse trechinho aqui, ele está no capítulo 19. O capítulo 19 tem como título A Fé que Transporta Montanhas. E aí nós vamos ler o poder da fé, item 1, que é uma passagem de Mateus. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tenha piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, pois ele, seguidamente, cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo:
Ó, raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Traga o menino até aqui. E Jesus, repreendendo o espírito mal que o acompanhava, fez com que este se afastasse, curando-o no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar este demônio? E Jesus respondeu: é por causa da pouca fé que possuem. Pois eu digo, em verdade, que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporte-se daqui para lá, e ela transportaria, e nada seria impossível a vocês. Vejam. Quem é este menino que estava acometido por esse irmão perdido na ignorância? Somos nós. Na parte em que todos nós temos as sombras da ignorância ainda. E quem são os discípulos nessa pequena passagem? Também somos nós. Na parte em que nós, espíritos encarnados em evolução, ainda vacilamos na nossa fé. Aqui, gente, a mensagem ela é muito clara. Precisa, muitas vezes, de um grãozinho de fé para que ela, com exercício, prática, possa se tornar uma fé inabalável. O simples que é eficaz. A fé que a gente precisa ter nele, nas leis, no mundo e em nós mesmos, para que ela possa ser uma força motriz, para que ela possa ser ativa e viva. Então, finalizando já, eu digo, mas como a gente fortalece essa fé? Praticando, refletindo as nossas ações, refletindo os nossos pensamentos, estudando as leis, fazendo esse tratamento, como é que a Fran colocou, atendimento fraterno, que às vezes é uma conversa com alguém que você precisa ter. Né? Vivam isso. Às vezes é o bom dia que você precisa dar, ou que você precisa receber. A fé começa no simples, no pequeno, e aí ela vai. E aí, como reflexão, eu deixo para a gente, até um próximo encontro. Qual é a qualidade e a quantidade da minha e da nossa fé? Boa noite a todos. É um prazer sempre poder falar com vocês. E qualquer dúvida, qualquer apontamento, né? Se alguém tiver algum apontamento para fazer, fiquem à vontade. Muitíssimo obrigada. Eu de novo aqui. Antes de encerrar, eu queria contar uma coisa para vocês e pedir uma permissão. A gente todos sabem, né? O centro ele tem que ser mantido e aqui nós somos os trabalhadores do centro e nós que cuidamos disso. Mas a gente está buscando maneiras de conseguir bancar melhor isso. E a gente está arrecadando roupas em bom estado ou calçados em bom estado para a gente colocar no nosso bazar virtual. O que é o bazar virtual? A gente já está fazendo isso, mas ele está um pouquinho incipiente ainda, mas de qualquer forma sempre auxilia, né, na manutenção da casa. Então, a gente já levantou, entre nós, roupas nossas que são roupas boas, que só que a gente não está usando mais, a gente precisa desapegar um pouquinho, né? Fica pensando assim, ai não, mas eu vou emagrecer, eu vou usar. Ou então, essa eu comprei em tal lugar, ou essa foi fulana que me deu, fulano que me deu. Então, a gente podia pensar um pouquinho que a gente pode doar isso em benefício do bazar, porque daí o que for arrecadado a gente precisa para manutenção. E, ao mesmo tempo, uma outra pessoa que vai adquirir isso, vai adquirir, obviamente, por um preço melhor que ela possa pagar, e aí vai ter
aquela roupa sua. Então, assim, é um pedido de permissão para que eu possa colocar o link do bazar com o que a gente tem já no grupo Mensagens, tá bom? Porque a gente sempre fala, o grupo é só para a gente colocar algumas mensagens e, naturalmente, toda terça-feira a gente põe o link para que as pessoas acessem e assistam de suas casas. Então, peça permissão. Se alguém tiver alguma coisa em contrário, obviamente não quiser falar aqui, me chama no privado, faça a sua observação. Como eu disse antes, a gente está sempre aberto a sugestões, né? E se alguém tiver, de repente, sei lá, até alguma peça de casa, por exemplo, não sei, algum objeto que esteja uma coisa legal, que vai ser útil para uma outra pessoa e que a gente possa arrecadar alguma coisa para a manutenção do centro, tá bom? Então é isso que eu queria pedir para vocês, a permissão para colocar no grupo o link de acesso ao bazar. E aí vocês entram, se alguma coisa interessar, só manda mensagem, porque às vezes também vocês vão ver alguma coisa que interesse, né? Então, e com preços bons. E se alguém tiver também objetos para poder doar, pode trazer na próxima terça-feira. E aí a gente faz a triagem, tira foto, põe no grupo. Que a nossa ideia é assim, por enquanto ele ainda está com poucas peças, mas tendo um pouquinho mais, a gente pode abrir, não sei, um grupo no Instagram, né, para a gente poder incrementar isso aí. É uma forma que a gente consiga, né, conseguir, né, se manter também, tá bom? Mas de todo modo, eu agradeço sempre e que a boa vontade de todo mundo é muito grande, é muito bom a gente olhar nos olhos de cada um aqui, como eu sempre falo, todo encerramento. Como é bom a gente, sabe, se comunicar com o olhar e espero que vocês sintam a minha gratidão por a gente estar juntos, tá bom? Então, agora a gente vai ter o nosso trabalho e, como sempre, eu peço que, ficando aqui na sala, continuem em vibração positiva, porque o plano espiritual não só está cuidando de cada um aqui, como está também cuidando daqueles que estiverem em sintonia conosco, mesmo que não estejam aqui presencialmente. E todos que estão em sintonia com o nosso trabalho estão recebendo e estão doando energia também. E a gente agradece sempre por isso, tá bom? Então, Deus, Pai e Mãe, especialmente hoje, uma grande, imensa e profunda gratidão por estarmos aqui, por estarmos juntos, por podermos receber todas as bênçãos que estamos recebendo. A nossa boa vontade também é compartilhada. E nós pedimos por harmonia, por proteção, que nós possamos ser acompanhados até os nossos lares e que possamos ter uma boa semana. Gratidão pela vida, gratidão por sermos o que somos, por estarmos onde estamos, por recebermos todo o amor que recebemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada.